Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Quanticamente, aqui quem fala é a Gil e hoje eu trago para vocês a leitura para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter no signo de Aquário. Queridos aquarianos que estão aí me escutando nesse momento, a gente vai trazer a leitura para o seu próximo mês, mês de novembro. Lembrando que as energias são coletivas, então pegue o que ressoar, o que não fizer sentido libera para que o universo entregue a mensagem a quem pertence. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativa aí as notificações para não perder nenhuma novidade. De quebra, você também ajuda com que o vídeo de Aquário ganhe uma leitura bônus no final de semana. Então bora lá, o que a gente tem para Aquário aqui, qual a energia que vocês vão vibrar aí no mês de novembro, por favor. Com o tarô de Marcélia. Arcano da Morte. O Arcano da Morte me fala de transformação. É aquela transformação de dentro para fora. Embora ela tenha essa imagem aqui um pouco sombria, é um arcano de Escorpião, né? Um arcano que me fala sobre lidar com os finais, tá? E por isso fala dessa transformação. Essa transformação que a gente tem de dentro para fora. Não... Na maioria dos casos não fala de uma morte física, mas fala aí de a gente enterrar o antigo eu e acessar um novo. A gente pode estar falando sim de finalizações ou de trabalho, ou de relacionamento, ou até a finalização de uma fase dentro dessas situações. Às vezes... não é por isso que eu falo que a carta nem sempre ela traz um presságio ruim, igual muita gente acha. Às vezes você está passando por uma fase ruim no relacionamento e a carta da morte me diz que haverá uma transformação nessa situação. Assim como também no trabalho ou alguma fase na família. Mas é essa questão do renascimento que essa carta traz, tá? No aspecto sombra, aqui ela pede para que você tome cuidado para não ficar segurando o ciclo anterior, a fase anterior, deixar a vida fluir, deixar o que tiver que ser transformado se transformar. A vida ela é muito sábia, né? Quando ela percebe que a gente precisa acessar uma nova fase, ela se encarrega de fazer isso. Vamos ver aqui com o tarô clássico de Waite o que a gente tem para Aquário, por favor. Rainha de Espadas, que é uma energia de vocês, inclusive, Gêmeos, Libra e Aquário. É uma energia que fala de corte, né, o Aquário. Fala muito assim sobre o lapidar. Relacionada também ao intelecto. Mas vamos ver aqui o que a gente está falando. 7 de espadas. A força. Uma energia de leão aqui, tá? Rei de copas, câncer, escorpião e peixes. No coração da sua leitura, a gente veio com o arcano do mundo. E o mago. O mago é uma energia de Gêmeos. Aqui eu já fico... Já tô observando que existe... Tenho algo aqui sobre autossabotagem. Essas duas cartas me falam... essa carta aqui me fala muito sobre enganar, fingir, né? É como se alguém estivesse tentando fingir ser quem não é. E aqui a gente pode estar falando de vocês, ou pode ser alguém com quem vocês estejam lidando. O fato aqui
é que será necessário esse corte, dessa autossabotagem. Com esse o mago e o mundo, inclusive aqui a metade das cartas são arcanos maiores, é interessante, né? Aqui a gente veio com o último arcano, e aqui o arcano número 1. Ele não é o primeiro, né? A gente tem o louco antes. Mas vocês estão passando aqui por uma transformação muito grande, uma transformação interna. E que em muitos casos aqui se envolve alguns desafios, até diria que de repente algumas dores, né? Não é tão fácil assim. O crescimento muitas vezes ele dói. Pode partir também de alguém com quem vocês estejam lidando. Então vamos lá, às vezes você está lidando com alguém que está tentando fingir ser o que não é. Vamos ver o que mais aqui. 6 de espadas. Muito forte para viagem, tá, Aquário? Arcano do mundo, 6 de espadas. Alguns aqui... Alguns aqui vão precisar, sim, fazer alguma viagem. E aqui eu não sinto que seja algo tão inesperado assim. Aqui não veio, né? 5 de ouros. Peraí, gente, que eu nem embaralhei aqui, a carta já estava caindo. As de ouros. Muitos aquarianos aqui veio, acho que uma energia muito parecida para touro. Quem tiver touro forte no mapa também convém dar uma olhadinha. Mas essa coisa da viagem para restaurar a vida de vocês, mas sim, principalmente no sentido financeiro. Então, de repente, sei lá, você é alguém que, só para exemplificar, você é alguém que mora no interior e de repente a oportunidade que você busca não tá lá. E aí vocês terão aí a oportunidade de sair dessa localidade que vocês estão para tentar algo novo. As perspectivas são muito boas, né? A gente veio embaixo aqui do mago, a gente veio com esse as de ouros. Justamente para tirar vocês de uma situação financeira um pouquinho complicada. Então, para quem está aqui enfrentando problemas financeiros, muitos poderão sim, ou às vezes até uma oportunidade de trabalho novo, para mudar essa vida financeira de vocês. Percebam que o as de ouros, eu uso sempre a analogia, como ouros me fala muito de terra, né? É o naipe de terra. Eu sempre faço a analogia do plantio. Então é como se o as ele fosse ali aquela semente que é entregue a você. E aqui a gente pode estar falando de uma habilidade nova que vocês conseguem. A gente pode estar falando de uma nova oportunidade de trabalho ou uma mudança de carreira. Algo novo aqui que é entregue para você como uma perspectiva. Sei lá, de repente você decide estudar, fazer uma faculdade XYZ. Essa ideia já é o as de ouros, é a semente que está sendo entregue para você. E isso aqui, gente, é quase que, entre aspas, de graça. É claro que a gente tem que se abrir para poder receber as ideias. Mas é a partir dessa semente, aí é você que vai plantar para poder ter sua colheita. Que aí é onde a gente vai chegar ali no 9 de ouros, no 10 de ouros, certo? Então, só para vocês entenderem o sentido do que eu tô falando.
Alguns aqui sim trabalhando com comunicação, não dá para negar, comunicação. E eu vejo aqui, essa carta do mundo me fala de coletividade. A gente pode estar falando sim de se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Inúmeras pessoas ao mesmo tempo. Então tem isso aqui também. Muitos aqui se auto-sabotando com relação a isso. Já no começo do mês, eu sinto que vocês vão ter sim que fazer um certo esforço para conseguir realizar determinada tarefa. E principalmente para achar ali, para vocês se conhecerem, para mostrar para as pessoas ao redor quem você é de verdade. Lembra que eu tinha falado sobre alguém fingir ser o que não é? E aqui, gente, não é que eu tô falando que você é falso, que você é falsa, não é isso. Não me entendam dessa forma. Mas para que as pessoas não convençam a gente de que a gente é ou não é alguma coisa, a gente precisa se conhecer. Vocês concordam comigo? Que, por exemplo, se alguém vira para você e falar, você é muito impulsivo, impulsiva. Se você se conhece, você vai saber se você é ou não. Se você leva aquilo em consideração ou não. Por isso que o autoconhecimento ele é importante. Mas aqui eu percebo vocês trabalhando muito nesse autoconhecimento. Justamente, principalmente quando a gente está falando de trabalho. Eu percebo aqui que é uma leitura que está muito focada nessa parte de crescimento pessoal. Acima de tudo, a partir do trabalho, a partir do... Sabe, quando você precisa se desenvolver as suas habilidades para desempenhar um trabalho novo? É sobre isso aqui. Esse processo de desenvolver novas habilidades é que está trazendo esse potencial de crescimento para vocês. Esse é o propósito. O mundo veio no coração da sua leitura, ela me fala de propósito, me fala de plenitude, me fala de conquista de um objetivo final. Final muito entre aspas, né? A gente sabe que a nossa jornada aí, pelo menos para mim, não é uma jornada que tem um fim. São ciclos que acabam e recomeçam. Mas que tem algum deslocamento para ser feito aqui, com certeza. Mesmo que não seja um deslocamento físico, mas um deslocamento de uma mudança de mentalidade. Que Espadas fala muito sobre o mental, sobre o intelecto. Quando a gente fala de relacionamentos, embora não esteja tão forte aqui, ô Aquário, a gente veio com um casal, né? E aqui, independente de gênero, tá, pessoal? Não levem para essa parte, porque o tarô ele é uma ferramenta muito antiga. E aí, para retratar um casal, a gente utiliza a figura homem e mulher. Mas aqui a gente pode estar falando sim de relacionamentos homoafetivos, independente. A questão aqui essa carta da força com o mago me deixa um pouquinho preocupada, principalmente porque a gente tem um 7 de espadas aqui. Então, tomem muito cuidado nas suas relações com questões de manipulação ou tentativa de manipulação. O 7 de espadas, ele me fala de alguém tentando ser o espertinho, bancar o espertinho, né? Olha só, a gente tem a figura aqui de uma pessoa que ela tá roubando as espadas aqui, bem na calada. Só que lá na frente, assim, né, aliás, né, lá atrás,
Não sei se dá para vocês verem aí, tem algumas pessoas que estão observando ela fazer aquilo. Ou seja, por mais que as pessoas tentem bancar o espertinho, em algum momento isso vem à tona. A gente só tem que cuidar para que não seja tarde demais, né? Porque até lá já foi desgaste, já foi energia empenhada naquilo. Tomem muito cuidado, principalmente quando a gente fala aí de chantagem emocional. Muito cuidado, muito cuidado. Porque a gente vê aqui com essa figura do rei de copas. Copas me fala das emoções. E se a gente pega aqui com a rainha de espadas, é como se a pessoa se utilizasse do intelecto, espadas, essa esperteza ali que essa pessoa tem, essa inteligência, porque essa carta também tem um lado sombra, para fazer ali uma chantagemzinha emocional. Tomem bastante cuidado. Só que ao mesmo tempo eu vejo que para os casos em que isso está acontecendo, Aquário aqui vai preferir se distanciar, fechar esse ciclo, mesmo que por um momento vocês tenham algo aqui de falta, de sentir falta, de se sentir sozinho. Mas é quando você se abre para chegar esse novo, essa novidade. Que seja aí um destrave financeiro. Quando a gente lida com pessoas ali que deixam a gente enfraquecido emocionalmente, até financeiramente isso reverbera. A gente não consegue render bem no nosso trabalho, nas relações familiares, com os amigos. Tá? Então tomem muito cuidado com isso aqui. E faz todo sentido com essa carta da morte. Vocês viram que eu tô falando o tempo inteiro aqui de mudança, de transformação. Vocês aqui estão a todo vapor nessa transformação. Então não parem, tá? É o recado que eu tenho aqui para vocês. Firmem na mente e no coração de vocês. Quais são as energias do tarô do Osho que a gente tem para conselho dos queridos aquarianos? Bora lá? Nova visão. Uau! É um arcano de peixes, o pendurado. O que mais que a gente tem? Opa! Coragem. Coragem é o arcano 8, que em alguns decks é a justiça, em outros decks a gente tá falando da carta da força. Mas trazendo aqui pro tarô do Osho, a carta da coragem com nova visão a gente precisa sim ter coragem para acessar uma nova perspectiva. E é interessante porque eu acho que os 3 signos de ar saíram algo muito parecido com isso. Percebam que nessa carta da nova visão, a gente tem uma pessoa aqui que ela abre um portal, ela tem os pés firmes no chão, mas ela abre um portal que enxerga o universo. Isso é muito profundo. É a gente começar a entender que o mundo não é só aquilo que a gente conhece, que tem muito mais coisas para ser explorado. E que é bem provável que a gente passe por aqui sem conseguir explorar tudo. É óbvio que a gente não consegue. Milhares de possibilidades, milhões de possibilidades, infinitas possibilidades. Só que mesmo assim, para a gente conseguir expandir a nossa forma de pensar, a gente precisa dessa coragem. Por que a coragem? Porque até no livro do Tarô do Osho, quando explica sobre essa carta, ela fala ali da coragem que a flor, que a semente tem
para desabrochar. Ela não sabe. Ela poderia pensar assim, se fosse um ser humano, ia pensar assim: ah, eu não vou crescer, eu não vou desabrochar uma flor aqui, porque vai que eu saio, alguém pisa, então vou ficar aqui quietinha aqui debaixo da terra e não, mas a natureza dela é o crescimento. Por isso a coragem. Eu não sei o que vai vir. Eu não sei o que esse crescimento vai trazer para mim. Mas eu vou lá, vou ver. Eu vou pagar para ver o que esse crescimento, o que essa nova fase está trazendo para mim. E é disso que a gente está falando, dessa nova visão. Uau, Aquário! Agradeço de coração a todos que chegaram até o fim. Eu vou ficando por aqui. Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!